sobre um assunto que não é muito fácil para nós, mulheres empreendedoras, que é a questão da organização financeira. Por isso mesmo, hoje a gente convidou a Ellen Renata Gonçalves. Ela é contadora, especialista em finanças e ela vai nos ajudar muito a termos mais organização para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Ellen, é um prazer te receber. Eu gostaria que você começasse se apresentando para as pessoas que estão nos acompanhando. Perfeito, muito obrigada. Obrigada pelo convite, Michele. Sempre um prazer estar ao teu lado, né? Principalmente trazendo conteúdos, né, da área que eu mais gosto de falar, que é as finanças, né, como um todo. Então, hoje eu tenho a minha empresa de consultoria financeira, né? Estou aí no Instagram e YouTube produzindo conteúdos há mais de 2 anos. Uma longa caminhada, né, de conteúdo e falando em geral, assim, de forma que as pessoas consigam aplicar no dia a dia, né? Porque eu sei que finanças é complicado, né? Muitas vezes é um assunto delicado para muitas pessoas. Então, eu gosto de trazer, assim, conteúdos mais práticos, que a pessoa consiga realmente colocar em prática, né? No dia a dia, enfim. E de uma forma, assim, mais simples. Porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade. Então, se a gente falar em empreendedorismo, cada empreendedora vai ter um talento diferente. Agora, todas elas precisam lá no fundo entender pelo menos o básico de finanças, porque senão esse empreendimento ele não vai crescer. E quando a gente fala em entender o básico de finanças, sobre o que é que a gente fala, Ellen? O que seria esse básico? Bom, perfeito. Primeiro que quando você abre a tua empresa, o teu negócio, você deixa de ser apenas você mesma lidando com o teu dinheiro, certo? Eu gosto sempre de falar para as minhas alunas, para quem é meu mentorado, né, na consultoria financeira, eu gosto de falar assim, olha, quando você abre o teu negócio, você passa a tratar as suas finanças de 2 formas, tá? Primeiramente, a empresa e depois você. Então, o primeiro passo, assim, básico, tá? E que muitas pessoas ainda cometem esse erro é justamente separar o dinheiro que é da empresa do dinheiro que é pessoal. Pode ser um passo, assim, digamos, um pouco simples, né? Óbvio, talvez, mas as pessoas ainda cometem muito esse erro. E no que esse erro acarreta, tá? Para as empresas? Primeiro que distorce totalmente a informação, porque tu tá pegando dinheiro da empresa e tá pagando contas pessoais. Então, tu já nem sabe mais o que é da empresa, o que é teu, vira uma confusão, né? E olha só o que acontece. Normalmente, as pessoas acham, né, que elas acabam não tirando o salário para si, né? Tem aquela sensação, de fato, que isso não acontece. Só que, ao mesmo tempo, quando você está misturando as finanças, você vai tirando um pouquinho por vez. Eu preciso pagar a luz. Aí vai lá, faz o pagamento da luz. Eu preciso abastecer o carro. Aí tira o dinheiro da empresa para abastecer o carro. Quando a gente vai somar tudo isso, o teu prolabor, ele tá comprometendo totalmente o capital da empresa, né? E tá se tornando o teu maior custo. Então, a separação das finanças é o passo primordial para a gente começar a falar de finanças da empresa. Todo mundo que começa precisa ter um dinheirinho aí guardado? Dá para começar do zero? Como é que a gente começa do zero sem poder fazer essa retirada, entre aspas, para pagar as próprias despesas? Perfeito. E até esse é um tema que envolve muita disciplina. Tá? Porque quando uma empresa ela vai começar, ela precisa de capital. Por que ela vai precisar de capital? Tá? Porque quando a gente começa com o nosso negócio, nós estamos colocando o pé na água. Sabe quando tu vai aprender a nadar? Tu não começa no mar aberto, se jogando no mar aberto. Tu vai começando onde dá pé, até você conseguir aprender de fato, né? A empresa como um todo é a mesma forma. A gente precisa entender que quando a gente está começando, muita coisa a gente pode errar. A gente vai ter que voltar atrás, fazer de novo, repensar, né? Se reinventar. O empreendedorismo, ele é um jogo arriscado. Por isso que ele é um dos melhores retornos que a gente tem no mercado, né? Então, para eu começar nesse jogo arriscado, eu preciso ter um capital, né? Eu não sou muito a favor do capital de terceiros, que é aquele capital no banco, porque os juros que se paga ele é extremamente alto. Então, se alguém aí tá pensando em começar a empreender, o que eu sugiro, tá? Hoje a gente tem muito aquela... Foi desmistificado muito a questão do ter o negócio físico, né? Você pode vender roupas de casa mesmo, você pode abrir um CNPJ de uma forma bem menos custosa, né? Então, tem várias possibilidades de você começar o teu negócio ainda estando na CLT e construir através disso, através dessa renda extra com o teu salário, construir o teu capital de giro para quando você
começar realmente a dar o salto maior. De fato, dar o salto maior, mas um salto mais seguro. Porque... Não é um salto no escuro. Exato, porque vamos parar para pensar que assim, a gente é otimista, né? Mulher é fantástica, né? Pensa sempre assim, vai dar tudo certo, vai funcionar. Mas a gente precisa se preparar como pessimista, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Primeiro, porque quando você começa, você não tem clientes. Então, você precisa construir uma carteira de clientes, né? Até essa carteira de clientes for uma clientela mais fidelizada. Então, são passinhos que a gente precisa dar. O ideal é começar com capital de giro próprio, para evitar o pagamento de juros, né, nos empréstimos com bancos, por exemplo. A gente percebe que aqui em Guaporé a gente tem um comércio muito forte, com joias, com semi-joias e também com lingerie, com confecção. E muitas empresas, por exemplo, oferecem o consignado. Eu vou lá, né, em determinada empresa de joias, eu pego uma quantidade, o que eu consigo vender, daí eu tenho o meu lucro. E eu vi muitas pessoas conseguirem prosperar dessa forma, assim como eu vi muitas pessoas que já estavam em dificuldades financeiras terem ainda mais dívidas acumuladas porque não conseguiram compreender como é que funciona essa questão de eu não ter o dinheiro inicial, faço o consignado de joias, por exemplo, mas não consigo depois me organizar financeiramente. Quem começa sem nada de investimento, de que forma se organiza para poder pagar o fornecedor e ainda conseguir um lucro? Bom, primeiro ponto, tá? Eu trabalho hoje com uma metodologia de gestão financeira principalmente voltada para o pequeno empreendedor, né? Para quem está começando, que tem uma pequena empresa. Mas a minha metodologia também é aplicável, né, em negócios maiores também. O que de principal esse processo de gestão financeira precisa ter, tá? Para começar, a gente precisa ter controles. Eu preciso relacionar quanto eu gasto, quanto eu vendo, o que eu tenho de estoque na empresa hoje. Eu preciso ter essa informação. Sem essa informação, eu não consigo tomar decisões porque eu não sei o quanto eu estou gastando. Então, é primordial que você comece com um controle, né? Montando o seu controle, estruturando o quanto você comprou, o quanto você deve, o quanto você vendeu, né? Então, a metodologia como um todo, ela funciona em 3 etapas. A primeira é o controle, o segundo é o planejamento e o terceiro é a análise, que é quando eu vou identificar no que eu posso estar errando, né? Então, para quem começou do zero, fez uma compra, pegou um consignado, vamos supor, né? Começou as vendas. A gente precisa entender que se você efetuou vendas de R$1.000, você vai precisar tirar desses R$1.000 para pagar o fornecedor. Só que muitas vezes a pessoa tem aquela sensação de que recebeu os R$1.000 ali, tá? Ótimo. Tá, perfeito, posso né? Agora pagar minhas contas, seguir minha vida e ainda viajar no final de semana. Posso sair gastando, posso sair fazendo, né? O quê? Porque eu tenho dinheiro. Então, esse pensamento, ele vem muito enraizado, né, no brasileiro, porque é uma cultura nossa, tá? Então, você que já cometeu esse erro, não se preocupe, tem solução, tá? A gente precisa, então, primeiramente, ter a dimensão do quanto se gasta. Quanto mais precisão você tiver do quanto você gasta, melhor a gente consegue entender qual estratégia a gente vai organizar para você ter lucratividade. A organização é a base de tudo. É a base de tudo, porque já peguei casos, né, de empresas que não tinham nenhum tipo de controle, a gente teve que elaborar, ter uma visão. Michele, é engraçado, porque assim, eu não consigo pegar a empresa e a pessoa me pede assim, será que eu tenho lucro? Eu não consigo te dizer isso, eu preciso ver os números. A gente não toma decisões sem ter os números em mãos. E os números são fantásticos. Tem que ter os números em mãos. Pra quem gosta deles, quem briga com eles tem uma grande dificuldade. Quem briga com eles tem uma grande do brasileiro. E é bem isso, é viver um dia de cada vez. A gente às vezes elogia, porque o brasileiro sempre dá o jeitinho, só que tem uma hora que a corda bate no pescoço. O brasileiro é um povo endividado. E quando vem uma crise, dificilmente o brasileiro está preparado para enfrentar essa crise, porque a gente não tem o hábito de fazer a nossa poupança, a nossa economia, tanto em casa e as empresas também. Aquelas que estavam mais organizadas conseguiram passar por esse período pandêmico
químico, tantas outras precisaram, infelizmente, fechar suas portas. Mesmo que eu esteja indo muito bem no meu negócio, eu não posso fazer a festa com o dinheiro que eu estou ganhando. De que forma eu me organizo para saber quanto por cento é saudável o meu Prolabore, quanto eu preciso ter para reinvestir no meu negócio, continuar comprando mercadoria se eu preciso comprar mercadoria. Como é que funciona essa questão de números? Vamos começar, então, falando da mentalidade, né? A gente tem uma mentalidade brasileira que é muito imediatista. A gente quer ter aquilo naquele momento, né? Então, surge aquela possibilidade de crédito e a primeira coisa que a pessoa pensa é: eu preciso aproveitar, eu quero aquilo ali, né? Quando a gente antecipa uma necessidade, é porque você não podia ter acesso àquilo ali naquele momento e você foi imediatista. Você teve uma atitude imediata de querer consumir aquele bem naquele momento. Eu vivo, né, falando para as pessoas ao meu redor, né? Pessoal, cuidado com o financiamento, com a economia. Porque a nossa economia, ela sempre vai ter ciclos, né? Vão ser de dificuldades financeiras para muitas pessoas. A pandemia nos mostrou muito sobre isso, né? Então, o que a gente precisa ter consciência é de que a gente sai de uma crise já se preparando para a próxima. Porque elas nunca vão deixar de existir. Isso é como andar para frente. É certo que vai acontecer em algum momento, né? Ou ano que vem, ou no próximo ano. Então, a gente precisa ter na empresa uma reserva financeira, que é o nosso fundo de reservas para emergências. Esse fundo de reservas, o ideal dele, né, é que a gente tenha pelo menos 3 meses de despesas pagas nessa reserva financeira. De 3 a 6 meses, tá? Eu oriento. Passado disso, muitas vezes acaba se tornando desnecessário. Eu posso usar o dinheiro para investir em outras coisas. Tá? Então, pelo menos de 3 a 6 meses de despesas pagas. Então, o que você vai fazer para chegar a esse valor, né? Você vai somar tudo que você gasta em um determinado mês na empresa, na ponta do lápis, tudo. E você vai fazer vezes 3 ou vezes 6, né? Que é o valor que a gente precisa ter como fundo de reserva. Tá? Então, primeiramente, é isso. De reserva. Prolabore. Prolabore é uma coisa que muitas pessoas não sabem, né? Como ele vai funcionar. Então, ele não é um percentual sobre o faturamento. Ele é um valor que você determina fixo por mês. Então, é como se você fosse funcionário da tua empresa. Tá? Então, você vai receber esse salário todos os meses. E eu tenho que me adequar a esse salário. Eu não posso ficar beliscando o orçamento da minha empresa o tempo inteiro. Perfeito. Sabe quando a gente trabalha na CLT, até o 5º dia útil a gente recebe salário, né? Então, é da mesma forma que vai funcionar o nosso Prolabore na nossa empresa. Até o 5º dia útil a gente recebe da nossa empresa. Eu até brinco às vezes, né? Primeiro ali do mês eu digo assim, gente, eu ainda não recebi da minha chefe. Vamos com calma, né? Que é você mesma. Que sou eu mesma. Mas, calma. É dessa forma que tem que funcionar, tá? O Prolabore, ele é um custo para a empresa mensal, certo? Então, esse custo, ele tem que compor o preço de venda. Que muitas vezes a gente também precifica incorretamente. Exatamente. Você já vai colocar o preço errado, todo o resto vem atrás com o problema. Então, se você não coloca o teu Prolabore no custo do teu produto, você não consegue pagar o seu Prolabore porque ele não está E entra também nas despesas nessas vezes 6 ou vezes 3, entra também nas despesas. Com certeza. Ó, vamos parar para pensar que a nossa vida ela é imprevisível, né? Qualquer coisa pode acontecer de hoje para amanhã, né? Eu posso adoecer, eu posso tropeçar, bater a cabeça, ali me machucar e não conseguir trabalhar. Se eu não conseguir trabalhar, o que eu vou fazer? Então, dentro do meu fundo de reservas, ele tem que ter, né, o meu Prolabore somado, tá? Então, e aí a precificação é uma das grandes dificuldades que eu vejo que os meus clientes e as pessoas com quem eu converso é a dificuldade na precificação. Porque um preço de venda, né, de um produto, eu preciso, por exemplo, colocar nessa caneca não apenas o valor que eu paguei para o fornecedor. Eu preciso colocar nessa caneca o meu percentual de despesa fixa, a minha margem de lucro, né? O que muitas vezes não é observado na hora da precificação. Então, eu preciso ter muito cuidado com a precificação. Não é observado. Né? Então, voltando agora para a questão do valor do salário, como eu determino o meu Prolabore como dona da empresa? Eu preciso ter consciência, então, como você mesma falou, né, que o nosso Prolabore ele tem que ser um valor fixo
E dentro desse valor, todo dia, o 5º dia útil do mês, eu vou depositar na minha conta pessoa física e eu vou usar aquele valor durante o mês. Eu não vou ficar pegando o tempo todo da empresa, tá? Diferentemente, então, da nossa retirada de lucro, né? Que a nossa retirada de lucro é o tão esperado de todo empreendedor, toda empreendedora, que aí vai ser sempre, pelo menos uma vez por ano, uma retirada de lucro que a empresa possa te pagar, tá? Então, digamos que a tua empresa teve 10 mil de lucro. No ano. No ano, você vai tirar 2.500 para você, certo? 2.500 para reinvestir na empresa, pode ser em estoque, pode ser em compra de equipamentos, e o restante você vai dividir em 2 partes. Uma fica para capital de giro, que é para você pagar as contas do mês, e a outra fica para o fundo de reserva, dependendo do valor que você já tem no fundo de reserva, tá? Então, não é sempre que é a mesma divisão. Cada empresa tem a sua, mas tem a se sua a gente divisão. seguir essa métrica lá na frente, se a gente fizer tudo certinho, a gente só tem a prosperar, mesmo porque daí o lucro anual vai ser cada vez maior, a retirada também vai ser cada vez maior. Então, quando a gente escuta, Ellen, que eu escuto muito isso, você vai virar uma empreendedora, você vai abrir uma empresa, bom, saiba que nos primeiros 2 anos você não vai tirar R$1. Você não vai tirar R$1 de lucro, você não vai tirar nenhum real de salário, senão ninguém empreendia. Perfeito, é verdade, né? E de fato, tá? De acordo com o Sebrae, muitas empresas fecham sem completar 3 anos de vida. E uma das grandes causas disso é justamente a falta da gestão, né? Então, de fato, primeiro ano de empresa, eu preciso ser sincera, Chora, né? Carolina. Preciso ser sincera. Eu preciso ser sincera. Eu não costumo vender que o empreendedorismo é uma coisa fácil, porque ela não é. Você precisa sim ter consciência de que é a longo prazo que você vai construir um negócio sólido e lucrativo. Então, o primeiro ano eu não aconselho fazer retiradas de lucro. E se você tem um bom capital, sim, daí o Prolabore ele deve ser, sim, retirado, né? Desde que dentro do que a empresa possa te pagar. Eu não posso começar um negócio ganhando R$5.000 se eu faturo 6. Já que eu vou ser minha chefe, né? Eu que mando no meu salário. Eu que lute. Eu que lute para pagar o meu próprio salário, né? Então, a gente começa aos poucos, né? A gente vai colocando um salário mínimo, vai aumentando um pouquinho. Até isso também traz uma outra questão, que é a estrutura que você tem hoje. Tanto a estrutura de gastos pessoais, né? Porque eu não posso viver acima do que eu posso pagar, né? Então, eu preciso ter essa consciência. E quando eu abro a empresa, então, aí que eu seguro mais ainda o meu salário, porque eu não posso gastar o dinheiro da empresa, né? Então, vai numa crescente, tá? O primeiro ano, tudo que sobra, basicamente, ele vai ser reinvestido na empresa. No segundo ano, a gente já precisa começar a perceber a lucratividade aparecendo. Se não está aparecendo, tem algum problema. Aí a gente precisa parar, analisar e ver o que está acontecendo. Provavelmente pode ser o preço de venda, porque o preço de venda a longo prazo ele pode quebrar a tua empresa. Então, é um processo de cálculo do preço de venda que precisa ser feito com bastante cuidado. Aí a gente vai para o ciclo evolutivo seguinte, que vai ser no terceiro ano da empresa. Tem que já trazer uma lucratividade melhor, já dá para dar uma melhoradinha no Prolabore. Ou se está produzindo muito e vendendo muito, você aumenta a equipe. Então, dependendo da empresa. Não adianta querer dar o passo maior que a perna. Agora eu vou te fazer uma pergunta, porque isso me enlouquece. Agora você acabou de falar que faz 2 anos que está criando conteúdo nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. E aí você abre o seu Instagram e tem lá uma bem bonita, toda arrumada. Aumente seu lucro, você vai de 100 seguidores para 10 mil seguidores. Cada mentoria você vai de R$1.500. E aí, em 2 meses, você vai estar ganhando mais de R$10.000. Empreenda nas redes sociais. Ganhando mais de 2 meses você vai estar nas redes sociais. O que estão vendendo? Que ilusão é essa? As pessoas estão embarcando muito nisso? É uma grande ilusão, sim, porque... E até eu enfrentei momentos muito difíceis, assim, de comparação, né? Porque cada pessoa, como eu sempre falo no meu Instagram, né? Hoje eu tenho um projeto, que ele é para contadores que querem trabalhar com consultoria financeira. Então, eu ensino contadores também a trabalharem com consultoria, né? Mas o processo de cada um
é muito particular. Mas o processo Tem pessoas, como você falou, que Mas vão o ter habilidade processo melhor de de comunicação, outras vão ter uma habilidade melhor de designer para montar um criativo, postar no Instagram, outros não vão ter habilidade nenhuma com isso, então cada um tem o seu processo. Ele foi difícil, foi demorado, são mais de 60, 50, 60 lives já gravadas no meu perfil, no perfil de outras pessoas, aulas ministradas. Eu sou professora também, né, de cursos profissionalizantes. Então, é todo um processo de aprendizado e, infelizmente, muitas pessoas ainda compram a ideia de que o vender no online é fácil. Eu penso na próxima geração porque ela vai acreditar que tudo vem de mão beijada. E aí, o que a gente vai fazer com os frustrados lá na frente? Porque junto com isso vem muita frustração. Então, por que ela consegue e eu não? O que é que tem de errado comigo, né? Por que para mim não deu certo? E está gerando já uma onda de frustração porque você vende um peixe que, na verdade, não existe. Exato. Né? E isso acaba gerando em todos nós, aliás, essa angústia de isso acaba gerando. Preciso dar certo, preciso lucrar rapidamente. Agora o canal é a rede social, é a internet. Nas empresas, a internet tem ajudado, mas pé no chão. Sim, tem ajudado, com certeza. Até eu tenho clientes, por exemplo, que a gente tem dificuldade de venda. Eu tenho clientes, então, por exemplo, não é que a pessoa não saiba vender, ela sabe vender, mas ela não tem estratégia de marketing. Né? Então a gente entra dentro da consultoria e já vou direcionando. Olha, você precisa de uma consultoria em marketing. Daí eu já direciono, já indico a pessoa que é minha parceira. E aí a gente vai iniciando o processo do marketing, investindo nisso, né? Toda empresa ela precisa reinvestir na própria empresa. Seja em consultoria, seja em treinamento, seja em equipamento, né? Então, todo negócio para ele prosperar, eu preciso reinvestir. Então, por isso que eu indico que uma parte do lucro ele seja reinvestido, né? Por isso que eu indico então, olha só, em relação ao Instagram, o processo é um processo de longo prazo. Eu só consigo dizer com tranquilidade que tem funcionado para minha empresa porque eu tive constância. Eu fiquei no começo, eu tive momentos de choro, realmente, chorar em posição fetal, assim, querendo voltar para a barriga da mãe. De volta pro útero. Porque eu achava que não ia dar certo. E aí, Michi, tem uma questão financeira que ajuda muito, gente. Olha só, eu tinha um fundo para mim, sem precisar tirar dinheiro da empresa para o meu Prolabore por um ano. Então, eu tinha um ano para funcionar. Eu precisava em um ano fazer o meu negócio funcionar. Tinha um ano. E aí, claro, eu tinha uma estrutura também familiar, né? Então, o meu excelentíssimo, né? Ele me dizia, não, fica calmo, eu vou te dar um suporte, né? Se você não conseguir fazer funcionar, você volta a trabalhar, mas eu te ajudo financeiramente. Você volta a trabalhar, mas eu te ajudo. Isso é muito importante, sabe? Uma base de apoio, uma estrutura para estar ali do teu lado em qualquer momento. Isso também é bem, bem importante mesmo, né? Mas quem não tem também funciona, tá, gente? Não vamos criar isso como um bloqueio, né? Mas isso também não te impede de voar alto. Exato. Solo. Não, perfeitamente. E a gente pode se basear por história de grandes empresas, né? Por exemplo, posso contar uma história de uma empresa? Vai lá. O fundador da Cacau Show, por exemplo, ele começou com dinheiro emprestado. Ele não tinha dinheiro, ele começou com dinheiro que o tio dele emprestou. Então, ele fez um primeiro pedido, ele conseguiu o valor da venda, ele foi lá e devolveu o dinheiro. Foi dessa forma, ele percebeu que não tinha empresas para suprir a demanda. Né? Então, tinha procura pelo produto, a empresa não conseguia entregar, que ele era representante de venda de chocolate, e aí ele mesmo disse, não, então eu vou fazer, vou pegar um dinheiro emprestado e vou fazer. Então funciona, a gente só precisa realmente ter a visão do negócio, né? Entender que as finanças, elas são importantes para te fazer crescer. E tem uma frase que eu digo, e repito e defendo, o segredo não é o quanto você vende, mas sim como você administra o que você vende. Obviamente que eu não vou ser hipócrita e dizer que venda não é importante. A venda é extremamente importante porque é o canal por onde entra recurso na empresa, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que se eu vender 2.000 por mês, se eu vender 5, se eu vender 50, eu tenho que saber como administrar. Porque é a mesma coisa quando eu ganhava aumento de salário numa empresa. Tenho que saber As pessoas readaptam o custo porque aumentou o salário. Não. Quando eu tenho dinheiro na empresa, é o momento que eu tenho que frear os meus custos e fazer o meu capital.
É basicamente isso. Aprendendo com Ellen. Um dia eu vou aprender tudo direitinho, Ellen. Obrigada por estar aqui. Eu tenho certeza que tem muitas dúvidas. Cada história é uma história. Você mesmo citou uma história de sucesso que começou de uma dívida, entre aspas, não é? Então, cada um de nós é uma história única. E às vezes as mulheres também estão ali com suas dúvidas particulares. Como é que elas te encontram? Então, pessoal, vocês me encontram no perfil Ellen Renata, com Hzinho no final do Renata. É um perfil onde eu tenho falado bastante com contadores, tá? Mas vocês encontram também no perfil da empresa, Aliado Consultoria. A nossa empresa é aliada, né, de vocês no crescimento e na lucratividade da sua empresa. Né, de então, vocês, por isso, né, do nosso nome, é Aliado Consultoria, né, nosso serviço seu aliado. Ellen, obrigada. Beijão e até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada. A gente volta então na próxima semana. Tchau, gente. Tchau.